Vamos partir da premissa. Qual é a premissa? Questiona tudo. Tudo. Questiona tudo. Pegou o livro de Urântia? Questiona tudo. O buscador da verdade, ele questiona tudo, absolutamente tudo. Compreende isso? Existe uma frase que eu ouvi do meu amigo Neemias Moll, um abraço para você, meu irmão. Você mora no meu coração. Que diz o Mora seguinte: mesmo? mora. Tô brincando. Neemias é uma personalidade fantástica, Eu quero conhecê-lo. é um dos pilares da propagação do livro de Urântia no Brasil aqui, e quem sabe até no mundo, né? É um cara que eu admiro muito. Inclusive, a gente está trabalhando junto aí na Escola Urântia, que já fica aqui o convite para você acompanhar as aulas da Escola Urântia, em que você aprende muito sobre essa revelação aqui. Tá bom? Um abraço, meu irmão. Espero que você assista esse vídeo. Ele diz o seguinte: a religião sem a ciência. Bora falar de religião Claro, revelada, evolucionária. qualquer um. Vamos usar aqui a revelada mesmo, como exemplo. Certo. A religião revelada, que é a mais completa, né? Que vem de cima. A religião sem a ciência tende ao fanatismo. Fanatismo. A ciência sem a religião tende ao ceticismo. Então você tem que ter um equilíbrio. Tem que estar todo o tempo equilibrando isso daí, porque independente, são duas coisas independentes na tua mente. Lembra que a gente conversou em outros programas sobre a trindade da evolução ali? A filosofia, que é o questionamento, a ciência, que são os fatos, e a religião, que é a contraparte espiritual de buscar o além. Compreende isso? Então, o que vai ditar isso daí? A gente não está desamparado com com a nossa própria força. A gente tem agências espirituais que trabalham muito mais intenso para que a gente alcance essa percepção progressiva, essa expansão da consciência, que são os espíritos diante da mente, que é, né, o Espírito Santo, que é o espírito, nosso espírito materno do nosso universo, que conduz a gente à adoração. Tem o Espírito da Verdade, que é o Espírito do próprio Jesus, aqui operando no mundo, que conduz as mentes à mente de Jesus. Compreende isso? Então a gente não está só. Mas se você buscar um equilíbrio na vida entre a religião, a ciência, não ser uma pessoa bitolada só de religião. Ah, não, religião é porque Jesus, porque é o Buda, porque é não sei o quê. E esquecer da parte científica, você vai ficar fanático, não vai acreditar em nada que é palpável, né? Então, se você faz muito paciência também, você fica muito cético quanto à questão mais espiritual, que é a realidade. Ou seja, tem que manter o equilíbrio. E quando você mantém o equilíbrio, considera as evidências, o crescimento se dá de forma mais saudável. Eu vejo muita gente que é culta, doutora mesmo em conhecimento de muita coisa, mas fica presa àquilo. Aquilo ali satisfaz tanta pessoa que ela se cega para as evidências de outras coisas. Porque o quê? A gente está satisfeito com algo. Imagina aí, vamos trazer para o nosso exemplo humano, né? Você começa ganhando R$ 2.000 por mês na tua vida profissional. Aí você vai melhorando, vai buscando uma melhoria e tal. Aí você começa a ganhar R$ 15.000 por mês tua vida profissional na Terra. Beleza, não tá melhor? Tá aí o quê, cara? Bem melhor do que você estava antes. Você não está satisfeito. Aí você continua buscando, entendendo, trabalhando tal. E começa a ganhar R$ 100.000 por mês na tua profissão. Aí você está muito satisfeito. Muito satisfeito. Só que aí você fecha. Você fechou o casulo ali. Não, aqui para mim já tá ótimo. Isso aqui para mim já é o suficiente. Já tá muito bom. Aí, só que as evidências estão o tempo chegando. São muitas evidências, muitas coisas. Aí você diz, não, já tá bom para mim isso daqui. Aí você começa a desprezar o resto. Começa a desprezar. Essas evidências podem te levar a ganhar 1 milhão por mês. Mas você tá tão satisfeito aqui com 100 mil que você não quer mais nem saber. Já começa a rejeitar, já falar, começa a dizer que aquilo ali é outra coisa, que aquilo ali não é certo, que aquilo ali, entendeu? É natural do ser humano isso. O que um buscador da verdade tem que fazer? Questionar tudo, nunca satisfeito com nada. Alan, você não está satisfeito com o livro de Urântia? Nós estamos satisfeitíssimos. Mas nós sabemos que ele não é o selo da verdade no mundo. Não é isso? Ele é uma luz para os próximos 1.000 anos. O próprio livro diz que a parte científica dele vai ser ultrapassada. Então, a caminhada ela é progressiva, sempre progressiva e depende do esforço humano. Até porque estamos em evolução, né, cara? Exatamente, constante. Nesse sentido aí, irmão Alan, o livro de Urântia, enquanto uma revelação, traz uma religião, assim, prega uma religião, ensina uma religião. Como é que você vê esse aspecto aí?
O livro de Urântia, ele traz um conhecimento, uma síntese ali clara das religiões existentes, para que a gente entenda o conceito delas. Elas já existem. O livro não vai te fazer, ele não vem para te trazer um direcionamento para elas. Compreende? Elas já existem. Você vai se identificar com alguma delas pela tua própria contraparte humana ali, né? Isso é natural, ele não interfere em nada disso. O que é que o livro traz de forma indireta, claro, né? De forma indireta, você percebe isso na leitura do livro de Urântia, que a religião de Jesus, que ele viveu, é a religião ideal. Eu não estou falando do cristianismo. O cristianismo foi uma religião fundada em cima da religião de Jesus. Compreende? Que Paulo, muito bem intencionado, fez. Mas a religião de Jesus, em que ele viveu na carne mesmo, como ser humano, como filho de Deus, essa é a religião verdadeira, em que nós podemos também desenvolver. O que ela é? Ela segue um dogma, uma doutrina? Não. Ela segue um guiamento espiritual interno, que cada um de nós temos, individual, único, pessoal. Não existe uma religião. Como você mesmo falou para mim antes do programa, se existe uma religião em que todo mundo pensa igual, já não é uma religião, tem alguma coisa errada aí. Ou é uma doutrinação muito rígida, ou tem um tipo de lavagem cerebral que eu nem entro nesse mérito. Uma religião genuína, verdadeira, ela promove questionamentos, porque são os questionamentos que vão te trazer crescimento. Não é isso? Então Jesus viveu isso. Ele foi isso. Só que Jesus, como tendo sua personalidade individualizada ali, única, ele procurou sempre dar o seu guiamento ao Espírito. Qual era a frase de Jesus que ele mais falava? Apesar do que for, seja feita a tua vontade. A gente até fala isso no final do programa, né? Que seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia, ele sabia que a religião pessoal dele dependia de uma conexão com essa realidade espiritual que todos nós temos hoje em dia. Então, é possível ter castas e instituições, é possível, de pessoas que têm um pensamento similar, semelhante a um determinado propósito, é possível isso. Ter classes e grupos de religiões, assim como a gente fala, né? Institucional, né? Institucional, claro que é possível. Mas a religião verdadeira, genuína, trazida pelo livro de Urântia, de forma que a gente entenda. Ele não trouxe a quarta parte do livro, que é só sobre Jesus, toda a vida de Jesus de forma detalhada, à toa. Ele trouxe essa parte importantíssima, maravilhosa pra gente, porque é um modelo. Jesus, ele foi o modelo ideal para o ser humano de Urântia. E para todo o ser humano de todos os planetas dele, desse universo local dele aqui, por 10 milhões de mundo. Exatamente. Compreende isso? A gente não vai encontrar no livro, olha, a religião ideal é melhor, é essa daqui, não. Mas você vai encontrar a vida de Jesus, que ele viveu. Se você seguir esse modelo e buscar em você isso, você vai alcançar a religião verdadeira, que foi a que ele viveu. Cara, você falou um ponto aí que para o irmão que está assistindo pode verificar que tem uma coisa bem quebrador de paradigma. Quando a gente fala em cristianismo, a gente sempre tem o pensamento, não, é a religião de Jesus Cristo. Tá? Isso é uma coisa já... universal, né? O mundo já propagou isso. Sim. Aí quando você fala, não é o cristianismo, é uma religião sobre Jesus, não a religião de Jesus. Então eu gostaria que você me explicasse, e também já pegando o adendo, e me explicasse se a Igreja Católica, como uma mais antiga, como uma religião, uma instituição que foi, digamos assim, a representante desse cristianismo, se ela foi fundada por Jesus Cristo. Fundada ali como base o irmão apóstolo Pedro, perdão. Sim. Cara, não sei se é por coincidência, não existe coincidência, né? Eu tenho esse texto aqui. Olha lá. Isso não foi combinado, né? Não foi. Mas eu trouxe ele aqui. Eu queria te botar em xeque. Você quase conseguiu, quase conseguiu. Olha só o que diz o texto aqui, ó. E assim, sob a vigorosa liderança de Pedro, e antes que o mestre ascendesse ao Pai, os seus bem-intencionados representantes começaram aquele processo sutil de substituir gradual e seguramente a religião de Jesus
por uma forma nova e alterada de religião sobre Jesus. Olha a diferença. A fundação do cristianismo, como você questionou aí, Jesus não fundou o cristianismo. Por ser uma personalidade altamente elevada, se ele tivesse com essa missão, ele falaria bem abertamente. Mas a vida que ele viveu trouxe uma iluminação tão grande que os discípulos deles, os mais arrojados, de forma bem intencionada, deram início. Eles não fundaram também. Olha como o livro traz aqui a informação. Começaram aquele processo sutil de substituição. Já vai começar a entrar aí o quê? A mão humana. Mão humana. Compreende? De forma a substituir gradual e seguramente a religião de Jesus, que foi a que ele viveu. Como é que você vai transcrever o que Jesus viveu e passar esse conceito para uma determinada casta? Não é verdade? Por uma forma nova e alterada, não é a mesma, de uma religião sobre Jesus. Compreende isso? Então, é bem intencionado, cara. Isso é feito de forma bem intencionada. Só que uma geração não é o suficiente para trazer todo aquele compilado daquela vida extraordinária que Jesus viveu. Compreende? Então, quando eles começaram esse processo sutil de ir alterando, de adequando a vida de Jesus a uma religião sobre ele, mudou totalmente o foco. Se eles tivessem ouvido de verdade que Jesus queria passar de ensinamento, olha, ele se esforçava muito, né? Usava parábolas, ele falava de forma até firme com os discípulos, até quando vocês vão estar aqui desse jeito, até quando eu batendo na tecla, contigo, aguentando né? paciência contigo, né? Jesus falava muito isso, porque ele tentava de uma forma muito, muito esforçada de passar para os discípulos o conceito espiritual, não o que ele estava fazendo. Mas é impossível. Até hoje é difícil isso, cara. É fácil para você desarraigar as pessoas de um líder arrojado de uma determinada religião, não é fácil. E nem é a intenção também, não é a intenção. Se cada um está seguindo um caminho, beleza, continua seguindo seu caminho de luz ali. Mas, no que se trata de religião genuína, verdadeira, espiritual, Jesus viveu ela. E os discípulos iluminados, muito bem intencionados, foram progressivamente dando continuidade àquilo ali, mas só que desvirtuando. Já não era mais era sobre Jesus. Compreende? Então, como o tempo foi passando, as gerações foram alterando, as pessoas foram sendo substituídas também à frente dessas religiões e, consequentemente, o mundo foi evoluindo, crescendo em pessoas, a mão humana já estava praticamente toda sobre isso, sobre Jesus, né? E, como você sabe, controlar grandes massas não é fácil, né? Como que você vai controlar grandes massas a partir do exemplo de uma pessoa que foi a religião? Não tem como. Como é que você vai fazer milhões de personalidades diferentes seguir uma personalidade, como ela viveu, de forma genuína, em que a pessoa tem que descobrir isso por conta própria? Não tem como. É preciso o quê? Vamos colocar ali uma forma, exemplo de falar. É preciso injetar algo em que coloque essas pessoas no controle. O medo. O medo. Compreende? Se você seguir esse caminho aqui, dessa religião sobre Jesus, que ele pregou, tal, você vai ter essa recompensa. Mas se você desvirtuar desse caminho, você vai ter esse fim aqui, essa condenação. Jesus ensinou isso? Nunca. Ele ensinou muito a desassociação do ser humano com o espírito. Ele ensinou as consequências, claro. E há consequências. Mas ele nunca claro. ensinou uma condenação ou uma recompensa. Ele ensinou uma vida de esforço, uma religião verdadeira de esforço progressivo, de amor ao próximo. Que já é uma recompensa. Que já é uma recompensa. Você vai recolher, você sempre vai colher os frutos do amor verdadeiro, né? Na tua vida. O amor, ele é a força que move tudo no universo. Então, se você tem uma vida de amor, você vai ter muitas recompensas na vida, vai ter tudo ao seu dispor, que precisar. Mas como é que você vai trazer esse conceito milhares de anos atrás? Para pessoas de mente simples, muito mais do que hoje. É difícil. Se hoje já é muito difícil, hoje já é. Antes. Olha, você vê muito aí, muitos líderes que têm que ameaçar as pessoas às vezes. Eu já vi líderes que ameaçam as pessoas de, se você não der tanto, você vai passar por esse tipo de problema. Você vai, entendeu? A pessoa fica com medo daquilo. Não existe religião verdadeira pelo medo. Não existe. Se Senão você, não há liberdade. Não é liberdade. A liberdade ela não existe. Não andam juntas ali. Não tem
uma associação, né? Como é que você vai progredir com medo? Não existe essa possibilidade. Então foi feita essa desvirtuação. Tem um texto também que é bem interessante falar sobre isso, que diz o seguinte: o mestre buscava imprimir em todos os instrutores do Evangelho do Reino a sua única meta, que era revelar Deus para o homem individual, como seu Pai, para conduzir esse homem individual a tornar-se consciente da sua filiação e então apresentar esse mesmo homem a Deus como seu filho pela fé. Ambas essas revelações essenciais são realizadas em Jesus. Ele tornou-se de fato o caminho, a verdade e a vida. Agora vem um ponto-chave. A religião de Jesus era inteiramente baseada na sua vida de auto-outorga na terra. Quando Jesus partiu desse mundo, ele não deixou para trás livros ou leis, nem outras formas de organização humana ligadas à vida religiosa do indivíduo. Ele não deixou nada de modelo. Ele foi o modelo. O estudo da vida dele é o modelo para que você seguir como parâmetro para que você viva a sua vida. Você não pode agir como Jesus naquela época, porque ele estava naquela época. Você está numa outra época agora. Mas o ensinamento espiritual que ele deixou, você pode seguir e deve, porque ele é eterno, porque espírito é eterno. Compreende? Aí segue aqui. A religião de Jesus é a influência mais dinâmica. Dinâmica, o que é dinamismo? Diversidade. Que jamais estimulou a raça humana. Jesus abalou a tradição, destruiu o dogma e convocou a humanidade. A realização dos seus ideais mais elevados no tempo e na eternidade, que é ser perfeito como o próprio Pai no céu é perfeito. Jesus conhecia a essência da evolução humana, que é o supremo ordenado do Pai Universal. Então, meu irmão, se você quer entender o que é a verdadeira religião, bora ser aqui até extremista, né? Esquece Jesus. Claro que eu não estou falando de forma literal, para a gente entender, né? Vamos dizer o cara que não acredita em Jesus. Exercício mental, vamos lá. É o exercício mental, você usou a palavra, o termo correto. Exercício mental. Tem muitas pessoas que pensam que Jesus foi um mito. Foi só um... Separaram. Jesus histórico e Jesus místico. Exatamente. Jesus... Tem uns que falam que foi só um avatar que veio aqui e falou da sua vida e tal. Profeta. E muitos falam que ele foi um fanático também, que ganhou notoriedade de forma imerecida. Cara, tem muita coisa que fala de Jesus. Mas vamos fazer aqui, deixar ele de lado. Você quer entender o que é religião de verdade? Pô, tô aqui, cara. Eu sou uma pessoa agnóstica, eu não tenho religião, nada. Mas algo dentro de mim fala que eu preciso da minha salvação, eu preciso continuar. Eu não quero, depois que eu for para minha sepultura, ficar tudo escuro, eu não ter consciência de nada. Eu não quero isso. Poxa, eu passo minha vida aqui estudando, trabalhando, ralando. Eu quero conhecer tanta coisa, eu quero viajar para Tailândia, eu quero viajar para Europa, tal. E eu não vou ter oportunidade disso. Então, eu acredito que tem coisa melhor, né? Pode ter, não sei. Mas eu não acredito em nada do que tem aí. Não acredito em religiões, não acredito em Jesus, não acredito em Buda, não acredito em nada. Meu irmão, te foca só numa coisa. No mandado do Pai Universal. Não precisa nem acreditar no Pai Universal também. Sede vós perfeitos como eu sou perfeito. Se você não acredita nem nisso, dá uma ajustada nesse texto. Sede perfeitos. Então eu tenho que ser perfeito. Como é que eu posso alcançar essa perfeição? Sempre que eu estiver dormindo de noite, quando eu for dormir, deitar a cabeça no travesseiro, eu sei o que me está errado. Aquilo que me traz culpa no fim do dia. Pô, eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que melhorar naquilo. São coisas pequenas. Aqui na vida da Terra é uma escola, certo? Então você percebe que aquilo ali é a melhoria. Quando você aperfeiçoa aquele teu defeito, aquele teu problema, você já está se aperfeiçoando. É uma lapidação. E você está vivendo a religião verdadeira que Jesus ensinou. E esse trabalho que você está fazendo de forma inconsciente com o teu ajustador do pensamento, que já não é mais inconsciente, estou falando, né? Não é mais inconsciente, né? Mas se você só tem a intenção de ser um cara melhor, uma mulher melhor, um homem melhor, buscar ali o aperfeiçoamento pessoal, você já está vivendo a religião verdadeira. Porque você está cooperando de forma inconsciente com o espírito. Teu amor vai se desenvolver, vai se desenvolver teus valores espirituais. Compreende? Então é basicamente isso, meu irmão.
Pô, mas é uma base já que já dá um norte para a pessoa. Sair do Interessante. ateísmo, né? Sair daquele estagnado, né? Sair do estagnado, né? Sair da inação. Isso daí.